lá, quinto ano, para nossa aula de matemática. Não esqueça que amanhã nós teremos o Google Meet, mas tem os vídeos que vocês podem fazer as atividades antes, assistir o vídeo para poder começar a fazer as atividades, certo? E lá no Google Meet tirar as dúvidas. Vamos falar como interpretar gráficos e tabela, como entender os gráficos da tabela, para que servem. Então, nós temos algumas atividades, certo? 132, aí pula para 134 a 137. Depois pula para 139 a 148, certo? Esse assunto é um pouquinho grande, mas é muito repetitivo. Vocês vão perceber. Gráficos. São representações visuais utilizadas para exibir dados, sejam eles sobre maneira determinada, informação ou valores numéricos. Aí vai mostrar nós vamos ver agora alguns tipos de gráficos. Nós temos o gráfico de linha, que é esse que você está vendo, que está sendo muito usado também para representar a Covid. O de barras duplas, que também está sendo muito usado para representar o número de pessoas com Covid. O de setores, que é esse que parece uma pizza dividida, certo? Onde tem a pontuação aí de porcentagem que a gente estudou nas aulas anteriores sobre porcentagem. E os gráficos de barras, que são esses aí, que são só as barras com os números do lado representando, certo? Esses tipos de gráficos vocês vão ver lá no módulo. Tabela. As tabelas servem para organizar informações textuais, ou seja, de texto, e numéricos de forma clara, conveniente, deixando sua leitura mais rápida. Aí a tabela já não tem aquelas linhas, aqueles setores, não. A tabela quase sempre é assim. O que é que tem que ter numa tabela? Tem que ter o título, cabeçalho e os dados que vão conter na tabela. O título aí vocês estão vendo, é tabela de janela, com os subtítulos, que é família, quantidade, largura, altura e busto. Nós temos aí um basculhante masculino, dizendo cada metragem, a janela do corredor com 2 folhas, a janela veneziana de correr com 3 folhas, que o total geral deu 5 folhas. Então, e tem o total geral do custo, também tem que ter, certo? Nós temos aí outra tabela, que o título você está vendo que até a linha está mostrando, título, consumo per capita mundial e brasileiros de carne. Aí tem o cabeçalho, que é o tipo de carne, que podemos chamar de subtítulo, o mundo e o Brasil. Nós temos o corpo, que é essa parte toda aí depois do título e do cabeçalho, e o rodapé, que é a fonte da onde você tirou aquela informação. Sempre tem que ter. Aí os tipos de carne, foi suína, frango, bovina e ovina. No mundo, 17,79%, no Brasil 13,8%. O frango, 14,88%, no Brasil só 38%. Na bovina, são 9,54% e 40,18% no Brasil. A ovina, 1,99% e no Brasil 0,61%. Que o total no mundo é de 42,2% e no Brasil o total é de 91,87%. Fonte, quer dizer, da onde foi tirada essa informação? Do FAM em 2012. Então, o que é que tem que conter numa tabela? O título e os dados e a fonte, certo? Aí eu coloquei para vocês, e se vocês quiserem fazer em casa, é uma tabela de medida infantil, é o título. Aí nós temos uma criança de 2 anos, de 4, de 6, de 8 e de 10, certo? Aí tá mostrando o que é que você deve usar. Meça com a fita métrica sem apertar o busto
e a cintura. Então é para você saber mais ou menos, ter uma noção se você tem alguma dessas medidas aí de acordo com a sua idade. Mantenha o corpo reto, né, sem se dobrar, com roupas leves ou sem roupa. Compare as medidas com a tabela a seguir. Então, você vai tirar suas medidas e vai ver se alguma dessas medidas corresponde à sua medida de acordo com a sua idade. Legal? Então, façam isso. Boa atividade para vocês e até a próxima. Olha esse vídeo que eu botei para vocês. Muito legal. Nessa aula de matemática, vamos estudar sobre tabelas, gráficos de barras e de colunas. Eles existem para fazer uma representação de informações. Estão presentes em jornais, revistas, folhetos informativos, entre outros meios de comunicação. São utilizados para demonstrar de forma mais fácil uma situação que, na maioria das vezes, envolve números. Vamos ver um exemplo? Em 2018, a seleção brasileira participou da Copa do Mundo de Futebol, que aconteceu na Rússia. Na fase de grupos desta competição, as seleções foram divididas em grupos com 4 times que jogaram entre si. As 2 primeiras colocadas passaram para a próxima fase, chamada de oitavas de final. Suíça, Costa Rica e Sérvia foram as seleções que participaram da Copa no mesmo grupo do Brasil. Nesse gráfico de colunas está a distância que cada seleção percorreu para participar de todos os jogos da fase de grupos dessa Copa. Essa distância está representada em quilômetros. E podemos perceber o número que indica a quantidade de quilômetros que cada seleção percorreu em cima da coluna. Também não podemos esquecer que todo gráfico possui um título, indicando ao que se refere. Vamos ver outro exemplo. Os professores das escolas de um bairro organizaram um campeonato de futebol e fizeram um levantamento sobre a idade dos alunos que se inscreveram. Para fazer esse levantamento, foi preciso pegar algumas informações: quantidade de alunos, quantas meninas, quantos meninos e qual a idade de cada um. Com esse levantamento, foi possível fazer um gráfico contendo todas essas informações, sendo elas 25 meninas e 30 meninos com 9 anos, 45 meninas e 120 meninos com 10 anos, 120 meninas e 70 meninos com 11 anos, 55 meninas e 118 meninos com 12 anos. Tudo isso também dá para representar em forma de tabela. A diferença do gráfico de colunas para o gráfico de barras é que o gráfico de colunas é representado de forma vertical e o gráfico de barras de forma horizontal. Agora, analise e resolva as atividades propostas no seu material de